Saudações a todos os ouvintes da Universitária FM. Eu sou Bosco Arruda, professor titular aposentado do Departamento de Engenharia de Produção da UFC, e este é um programa de iniciativa da ADUF, Seção Sindical, do Sindicato Nacional dos Docentes de Nível Superior, ANDES, cuja diretoria de assuntos de aposentados eu tenho a honra de ter assumido na gestão 2023-2025, ADUF nas lutas, que tem na presidência a ilustre e combativa professora Irenísia Oliveira. O programa Vivenciando a Academia, histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, objetivo entrevistar docentes aposentados ou com tempo de aposentadoria, mas ainda na ativa. Pretende-se que os relatos de histórias marcantes nas universidades federais do Ceará, UFC, UFCA e Unilab, demonstra a importância dos trabalhos de docentes das universidades públicas e gratuitas no desenvolvimento de suas áreas de especialização e dos setores nacionais das ciências básicas, tecnológicas, agrárias, saúde e humanas, principalmente no que concerne ao desenvolvimento regional. O entrevistado de hoje é o professor titular aposentado da UFC, José Ronaldo Aguiar Salgado, graduado em Comunicação pela UFC em 1979, possui mestrado em Letras pela Universidade Federal do Ceará em 2004. Tem vasta atuação em ensino, pesquisa e extensão, tendo assumido cargos administrativos como chefe do Departamento de Comunicação da UFC. Tem experiência na área de comunicação com ênfase em organização editorial de jornais, atuando principalmente nos seguintes temas: jornalismo, literatura, crônica, coluna e entrevista. Boa noite, professor Ronaldo. Obrigado pela participação neste programa. Gostaria de iniciar esta entrevista, bate-papo, com a seguinte pergunta: onde nasceu e estudou até a tua formação pré-universitária? Segue exemplo familiar? Foi influenciado por alguma professora? Boa noite. Primeiro é uma alegria poder participar deste programa e dizer que fica o meu agradecimento desde já pelo convite. Eu realmente tive influências a começar de dentro de casa. O meu pai era economista, foi formado em ciências contábeis, foi professor no Crato inicialmente, onde eu nasci, e eu tive essa influência marcante por parte do meu pai. E também as professoras iniciais no ensino infantil, a professora Helena, a professora Gláucia, no ginásio São Pio X, no Crato. Então eu tive influências que me marcaram profundamente, me incentivando pelo gosto da literatura, pelo gosto do jornalismo, pelo gosto das artes em geral, e isso foi uma coisa que me acompanhou e marcou, inclusive, a minha formação superior. Muito bem, quer dizer, você é reconhecido como um grande baluarte das humanas, né, na Universidade Federal do Ceará. Eu te perguntaria também como é que te avalias a tua contribuição e da tua equipe de desenvolvimento acadêmico. Normalmente a gente trabalha em equipe nas universidades, orientando, né, com colegas e tal, nos campos da pesquisa, ensino e extensão, bem como o impacto dos trabalhos que desenvolveste na UFC para o desenvolvimento social e de conscientização política em uma região tão deprimida economicamente como o Nordeste brasileiro. É uma pergunta muito interessante, principalmente sob o ponto de vista da contribuição coletiva. O trabalho de docência, de ensino, de pesquisa, de extensão é um trabalho coletivo, é um trabalho que conta com a participação de estudantes, de servidores e de professores, todos correlatos para atingir objetivos que são traçados. E a gente não pode trazer somente para si algum ganho, alguma causa que a gente consiga atingir esses objetivos 100%. Eu avalio a minha condição na Universidade Federal como uma coisa muito importante do ponto de vista da formação de gerações de jornalistas que atuaram e atuam ainda nas empresas de comunicação do Ceará, nas empresas jornalísticas, radiofônicas, nas empresas de televisão, emissoras de televisão. Enfim, foi um trabalho que a gente não pode esquecer dessa contribuição, sobretudo porque é uma geração importante de professores, professor Agostinho Gosso, um saudoso, professor Gilmar de Carvalho, professora Ivonete Maia, a professora Adísia Sá, que recentemente completou 95 anos, eu fui aluno da professora Adísia Sá,
professor Silas, professora Márcia Vidal, professor Nonato, enfim, tem um grupo importante, professor Ricardo Jorge. A gente não pode esquecer essas figuras que contribuem tanto do ponto de vista da pesquisa quanto do ponto de vista do ensino e da extensão. Então, a nossa contribuição, eu, por exemplo, criei a revista Entrevista, numa disciplina de laboratório de jornalismo, muito importante para a formação de entrevistadores, de pessoas curiosas, futuramente atuando nas redações de jornal, de revista, de TV, de rádio. Enfim, foi um trabalho que estava coligado com a atividade de extensão e a atividade de ensino. Posteriormente, quando eu concluí o meu mestrado em literatura brasileira, estudando João do Rio, eu desenvolvi pesquisas importantes na área de crônicas, na área de reportagens, na área de entrevistas jornalísticas que, humildemente, eu reconheço que deram uma contribuição decisiva para a formação dessas gerações de jornalistas. Bom, você ressaltou aí realmente o grupo de docentes da Universidade Federal do Ceará, que realmente tem se destacado, são grandes figuras humanas e grandes conhecedores das suas áreas de especialização, né? Eu sou um leigo nisso aí, eu sou engenheiro de civil, mas tanto da engenharia de transporte como da engenharia de produção. Eu gosto de ler sobre muitos temas. E pelo que eu li, assim, se eu não estou enganado, algum tempo atrás, na teoria da informação, se fala muito assim que a informação ele tem o indutor, tem um processo, tem um receptor, né? Esse processo ele pode ser rico ou pobre, dependendo da análise que se fala do senso crítico do indivíduo que recebe a informação. Quanto mais ignorante, mais a informação passa a linear para o receptor e, formando uma visão de mundo fraca ou forte, o seu comportamento em todos os campos político, social, econômico, vai se dar em função dessa sua sabedoria gerada pelo sentimento crítico, para não se deixar manipular pela informação, não é isso? Exatamente. Senão o poder dominante normalmente manipula a informação para que haja o indivíduo da sociedade sempre fique passivo ou apoie as suas iniciativas, que às vezes são contra os próprios interesses das grandes classes, principalmente as menos abastadas, né? As classes abastadas e as classes que eu às vezes chamo de abestadas, porque elas caem nessa manipulação, não é isso? Exato. Então, dado que eu estou falando aqui como leigo, né, da comunicação, mas aí eu queria perguntar a você, quer dizer, que a gente vive numa era de fake news, todo mundo fala muito nisso, né? Que é mentira, ou a omissão, né? Tem a omissão da informação que não interessa ao poder dominante, né? E tem a distorção, tem a meia-verdade, né? Que também vai manipular na ponta o receptor da informação, não é isso? E nós estamos hoje vivendo, isso sempre, eu acho que sempre existiu, na minha opinião, as guerras, né? Tem até aquela frase famosa, não sei quem falou, não me lembro, que a primeira vítima da guerra é a verdade. Então, nós temos hoje, pelo menos, a guerra da Ucrânia, da Palestina, da Síria, recentemente, muito recente, a Venezuela sempre demonizada, né? Pelo poder dominante, no império mais ou menos decadente, no estadunidense e ocidental, né? Que está querendo sobreviver, mas não tem como vencer belicamente a Rússia ou, do ponto de vista econômico, a China, né? E os BRICS que estão surgindo, vendo que no jogo de poder, na teoria dos jogos, aí também seria um pouco a minha área, a gente tem 4 tipos de jogos: o ganha-ganha, o ganha-perde, o perde-perde e o perde-ganha, né? No caso do Império Ocidental, sempre o jogo dos mais fortes é o ganha-perde, que o outro perde e ele ganha, né? E já no caso que a gente vê da Eurásia hoje, da Rússia, da China, da turma que está entrando, é o jogo do ganha-ganha. Eles ganham, mas os outros também ganham, né? Então, eu queria ouvir de você qual é a sua análise desse processo, dessas coisas, assim, como um especialista da comunicação. Eu acho extremamente importante que se discuta essa questão do ponto de vista da comunicação, do ponto de vista da hegemonia que se tem, controlada principalmente pelos Estados Unidos da América. Eu sou um crítico do ponto de vista da minha condição de jornalista profissional. Eu atuei muito tempo
em jornais, antes de fazer parte do corpo docente da Universidade Federal do Ceará, e sei que há uma guerra ideológica terrível, comandada principalmente pelas emissoras internacionais, comandadas pelos Estados Unidos. Então é uma questão muito grave, porque o Brasil, por exemplo, segue o modelo tradicional de comunicação imposto pela cultura americana tanto na área da teoria da comunicação, quanto na área estricto sensu do jornalismo. E essas produções jornalísticas comandadas por essas grandes redes, por grandes corporações jornalísticas no Brasil, terminam por influenciar negativamente a nossa juventude, os nossos ouvintes, os nossos leitores, os nossos telespectadores. Então isso é uma questão que é grave, porque não é uma guerra bélica, é uma guerra ideológica, faz parte inclusive do esteio daquela cultura de luta de classes que foi tanto criticada em outras épocas. Então eu sou crítico disso, um crítico ferrenho. É o que se chama em inglês de soft power, a manipulação da informação, tornando o indivíduo prisioneiro da sua própria ignorância, né, com relação ao que acontece efetivamente no mundo, né? E isso realmente os meios de comunicação corporativos, né? Agora eu vou emendar e pegar esse teu gancho, que a gente está passando por uma mudança muito grande na comunicação, que são as novas tecnologias, como a internet, né? Aí os blogs. Hoje há assim, um espaço para a democratização da informação, das opiniões, das versões sobre os fatos que acontecem, né? Aí eu te perguntaria, nós estamos vivendo um governo que tenta resgatar a democracia, que foi há 6 anos dilapidada no Brasil, não é? E tem muita crítica sobre a eficácia do Ministério de Comunicação do governo atual. O que é que você diria sobre isso? Eu acho que o presidente Lula, pelo menos do meu ponto de vista, para mim, ele é um estadista. Um estadista que vê tolhida a sua capacidade de gerenciar um modelo difícil de ser levado à frente. Os meios de comunicação no Brasil, particularmente, são um câncer para o Brasil, para a democracia. O que fizeram no Brasil nos últimos 5, 6 anos, antes do terceiro mandato do presidente Lula, o que fizeram no Brasil foi uma coisa absurda, né? Desde quando tiraram a presidenta Dilma do poder, porque foi um golpe parlamentar, empresarial, judicial. Isso. E desde que tiraram a presidente Dilma e impediram o presidente Lula de disputar a eleição de 2018, na qual foi eleito o inominável, que eu não cito o nome dele, uma pessoa nefasta, perversa, odiosa, odienta. Inelegível e imbrochável. Inelegível, imbrochável e teimoso, e mentiroso. Então eu acho que é uma coisa muito séria. E as pessoas não se dão conta, ou então houve alguma erupção de alguma coisa que estava escondida, de pessoas que têm simpatia pelo nazismo, pelo fascismo, pelo nazifascismo. E isso é uma coisa absurda que chegou ao plano da administração pública, através da eleição do inominável, e chegou ao plano dos meios de comunicação. Emissoras de televisão que apoiaram abertamente o golpe, apoiaram abertamente toda a tramóia do inominável. E isso eu particularmente me sinto ofendido, me sinto roubado na minha consciência democrática, na minha consciência cidadã, na minha consciência política de que os meios de comunicação precisam defender de forma irrefreável a democracia em toto. Eu, como acredito muito na dialética, né, que é a quarta lei, a oposição dos contrários, gerando a tese, a antítese e a síntese, né, aquela coisa aqui da dialética. Eu acho que, felizmente, nós, com as novas tecnologias, nós temos no Brasil
grandes TVs alternativas, como o 247, a TV Fórum, a GGN, o ICL, o Instituto que nos Liberta, que faz o contraponto da grande imprensa corporativa, como a Globo, a Bandeirantes, a Record, né? Que ficam, obviamente, transmitindo a informação segundo os interesses do grande capital, não é isso? Eu concordo que a gente precisa reagir com isso. Aí eu quero pegar esse gancho e te fazer uma pergunta. Como é que você vê a importância dos sindicatos no que concerne a defesa dos direitos, da formação de visão de mundo, política, social e cultural do uso das docentes? Você veja que é uma coisa muito difícil da gente pensar, externar o quanto essa coisa de denegrir a imagem dos sindicatos como instituições da sociedade civil organizada. Eu concordo com você quando você fala nessas formas alternativas de comunicação, mas elas são massacradas, elas não têm o espaço que as grandes corporações empresariais ocupam, né? A Rede Globo, o SBT, a Rede Bandeirantes, a televisão concessões Record. Públicas, né? As concessões públicas, mas esses espaços, eles são dominados por essas grandes corporações. Por exemplo, o ex-deputado José Disseu, ele foi massacrado politicamente justamente porque ele conseguiu, na época do primeiro governo do Lula, ele conseguiu dar vazão a determinados setores de comunicação alternativa tivessem acesso a verbas públicas de publicidade e propaganda governamental que eram dominados principalmente pela Rede Globo, que detinha mais de 55% das verbas públicas nas suas organizações. Então, é difícil, é complexo, é uma luta que a gente precisa pensar, e eu acho que esse pacto de governabilidade ao qual o presidente Lula tenta se agarrar para poder manter um mínimo de governabilidade, esse pacto precisa ser refeito para que traga ao público essas contribuições dessas entidades, dos sindicatos, das associações, da sociedade civil, dos movimentos populares. Mobilizar a ação popular. Tem que fazer alguma coisa, porque senão a comunicação fica sempre gerida por essas grandes corporações. Essa é uma crítica que a gente vê muito, né, entre essa mídia alternativa mais progressista, né, com relação à atuação do atual Ministério de Comunicação do governo. O governo teve que ceder, o Ministério de Comunicação a um partido que não tem compromisso com o país, não tem compromisso com o país. Então, essas grandes empresas de comunicação, elas querem viver às custas das benesses governamentais e não estão preocupadas com a questão da sociedade brasileira. Muito bem, professor, eu concordo com você. E aí eu queria passar outra pergunta. Considerando essa tua vasta experiência enquanto educador, né, professor educador, quais conselhos você daria aos novos docentes, às novas docentes da Universidade Federal? Principalmente as universidades públicas e gratuitas, que é a nossa... Principalmente a preocupação de incentivar aos estudantes uma leitura crítica da realidade brasileira, uma leitura dos meios de comunicação, o papel que os meios de comunicação cumprem na atual conjuntura política, social, econômica e cultural. Eu acho que a formação de comunicadores está ligada radicalmente a uma consciência crítica, a uma leitura através de livros, de literatura, de arte, de teatro, de cinema, de televisão, compreender a complexidade que envolve essa teia de comunicação, não só do ponto de vista do jornalismo em si, mas do ponto de vista da comunicação em geral. Programas que sejam capazes de gerar uma consciência coletiva mais forte, mais efetiva, mais crítica em relação à realidade cotidiana. Eu acho que isso é muito importante, não só a questão técnica em si, mas, sobretudo, a questão cultural, a questão do domínio, né, dessa realidade política que a gente vive. Eu concordo perfeitamente, porque eu acho que é preciso que o jovem, principalmente docente, que vai ter uma área de influência grande com outros jovens, né,
ele tem essa visão que a gente chama na área de tecnologia e ciências de sistêmica, na humanidade se chama de holística, né? Holística, exato. Então, essa visão sistêmica é que vai nos impulsionar a visão de mundo que vai complexificar mais ou menos, se a gente não tiver o nosso comportamento. E o comportamento, às vezes, é votar. Quando você vota numa pessoa que pelo amor de Deus, a maior característica dele é fazer aquele, como é que chama, depilação anal, como foi na última eleição, é uma coisa que você não entende, né? Porque a pessoa fica prisioneiro da própria condição ignara, né? E é preciso uma docente tem que elevar a visão de mundo, tem que entrar na sabedoria para poder ter um impacto grande na área de influência. E aí é que a sociedade vai mudar a sua situação econômica, social, cultural, a médio e longo prazo. Eu sempre tive me desculpe interrompê-lo, eu sempre tive uma preocupação na minha vida de docente na universidade. Eu não estava ali para formar pessoas para o mercado. Eu estava ali para formar pessoas para a vida. Pessoas que pudessem exercer a sua condição de cidadãos e cidadãs de uma forma crítica, de uma forma plural, de uma forma efetiva, levando-se em conta o coletivo. Então, eu não estava preocupado em formar um jornalista de mercado. Eu estava preocupado em formar um jornalista da vida. Eu concordo também, eu como professor sempre tive, apesar de ser da área mais de tecnologia e ciência, né? Eu dizia aos meus alunos assim, olha, pelo amor de Deus, não estudem só porque o pai e a mãe quer que você faça isso, ou estude o que vocês gostam. Porque quem não estuda e faz o que gosta nunca vai ser um profissional competente, né? Isso, às vezes, abalável. Eu tive experiências desagradáveis de ver alunos meus que formaram engenharia civil e foram fazer psicologia depois. Então você vê que a gente chega e diz, olha, rapaz, por quê? Não, porque o papai queria que eu fizesse engenharia, mas não é a minha praia, né? Então isso eu acho uma agressão, uma coisa horrível contra o jovem, né? E os pais têm que ter a responsabilidade de querer que os filhos sejam felizes e sejam competentes e façam o que lhes aprouver na vida, desde que seja uma coisa que eleve o processo civilizatório. Não é isso? É importante. Eu tive várias experiências na comunicação de pessoas egressas de outras áreas que vieram depois fazer a comunicação, o jornalismo, justamente para desviar desse caminho que, entre aspas, fora impostos pelos pais. E gente que se formou em comunicação e depois se enveredou por outras áreas correlacionadas à comunicação, da área de humana. Tinha gente que estava saindo, por exemplo, do campo da informática e foi para o campo da comunicação, para o campo da filosofia, para o campo da filosofia ligada à psicanálise, etc. Então, isso é uma coisa que ocorre muito frequentemente. Recentemente, eu estive agora, no último final de semana, lá em Aracati, para a festa de formatura em primeiro grau do meu filho, e ele me disse que o sonho dele era ser médico, e é o sonho dele que precisa ser realizado, não é o meu sonho. Eu não sonho o que o meu filho vai ser, eu sonho o que o meu filho fará pela vida dele mesmo. Com certeza, isso eu acho que é uma postura de grande sabedoria, né? A gente está fechando aqui, infelizmente, o nosso tempo de coisa. Eu queria que você desse as suas últimas palavras, mas se tiver um tempinho também, eu sempre pergunto, assim, gostaria de perguntar, quais livros ou fontes digitais de informação você recomendaria aos jovens docentes? E ao público em geral, né? Porque esse é um programa muito assistido. Professor, eu tenho uma paixão imensa pela literatura brasileira. Hoje, pesquisadores norte-americanos estão incentivando muito a leitura de Machado de Assis. Eu tenho uma obra completa de Machado de Assis, uma produção imensa de crônicas, contos, romances, novelas, teatro, etc. E eu acho que a minha contribuição, o meu chamado é de que a leitura é o instrumento fundamental para a formação da consciência, para a formação de um pensamento ideológico,
de um pensamento antenado com a humanidade em si. Então, eu particularmente gosto de crônicas, de romances, gosto de cinema, gosto de artes plásticas. Eu acho que a pessoa não pode passar em branco na vida sem visitar museus. Aqui no Ceará, hoje, nós temos um instrumento público de extrema relevância, que é a Pinacoteca, que funciona lá no centro da cidade. E é muito importante que que as pessoas frequentem esses. A Biblioteca do Dragão do Mar. Biblioteca do Dragão Então, muitas do Mar. bibliotecas. Tem muita coisa interessante que a gente pode influenciar nesse despertar de novos horizontes, de novas possibilidades de arte, de cultura, de profissão, etc. Muito bem, então só para encerrar as suas últimas palavras, eu quero reiterar o nosso agradecimento por sua participação no programa Vivenciando a Academia. Eu fico muito comovido e agradecido e desejo um feliz Ano Novo, um Feliz Natal a todos. Obrigado.